Você já se sentiu perdido no mundo digital? Ouvindo conselhos de todos os lados e sem saber qual caminho seguir? Talvez você até já tenha se frustrado, tentando vender cursos, tentando vender e-books baratinhos. Talvez até tenham chamado você de blogueirinho ou blogueirinha. Pode ser até que você já tenha investido horas e horas gravando conteúdos, gravando vídeos, escrevendo posts e mesmo assim você não viu os resultados que esperava. Todos os dias surge uma estratégia nova, uma modinha, um hackzinho prometendo fazer você ficar rico da noite para o dia. Você até fica se perguntando se está no caminho certo, se algum dia vai conseguir realmente viver do digital e ter liberdade que tanto sonha. A verdade é que quanto mais tempo passa, mais difícil fica ganhar dinheiro online. Apesar de eu não gostar desse termo ganhar, né? Fazer dinheiro na internet. Afinal, o que funcionava ontem pode não ser a melhor estratégia hoje. E aí a dúvida, a ansiedade, a frustração tomam conta. Elas parecem estar sempre presentes. E você se sente sozinho, perdido nessa jornada, sem saber qual é a direção certa a seguir. Mas calma que eu vou ajudar você. Eu vivo do digital há mais de 12 anos e eu estou aqui praticamente desde que tudo era mato. Eu posso afirmar para você que o digital está em constante evolução, só que existe uma verdade que permanece inabalável. Desde o início dos tempos, na internet, a verdade é a mesma. A conexão humana é insubstituível. E esse é o verdadeiro poder das mentorias, a relação entre mentor e mentorado. Quando você entende isso, você vai conseguir desbloquear o seu negócio para ter resultado cada vez maior no digital. Prazer, eu sou o Vitor Damasio e aqui na Jornada Vida de Mentor eu vou mostrar na prática como que você pode ter a sua própria mentoria de sucesso para viver uma vida nos seus próprios termos. Uma vida que você se orgulhe de viver, onde você não é refém do seu trabalho, mas sim dono do seu tempo. Uma vida com liberdade financeira, em que você tem dinheiro para fazer o que quiser com a sua vida, dando conforto e segurança para a sua família. Onde você tem liberdade geográfica e de tempo, em que você escolhe quando e de onde você quer trabalhar. Uma vida em que você tem a possibilidade de viajar para mais de 50 países, como eu viajei, e viver experiências únicas. E assim como eu, você pode também ter essa vida de mentor, conquistando um negócio digital que realmente dá resultado, trabalhando de onde você quiser no mundo. Mas como eu gosto de dizer, a liberdade tem que ser nos seus próprios termos, não nos meus, nos seus termos. Se antigamente liberdade para mim era estar pelo mundo, e agora a liberdade para mim é poder ficar perto da minha família, poder acompanhar de pertinho o crescimento da minha filha, Isabela, poder ver ela dando os seus primeiros passos, falando suas primeiras palavras. Hoje esses são os termos que eu escolhi para a minha vida. E assim como eu, você também pode ter essa vida com liberdade nos seus próprios termos. É isso que eu chamo de vida de mentor. Uma vida que o seu negócio digital te permite ser muito bem pago pelo seu conhecimento, trabalhando como e de onde você quiser. Essa é a vida de mentor que eu quero para você e que eu vou mostrar como que você pode alcançar aqui nessa jornada. E eu até imagino que em pleno 2024 você já tenha se frustrado e cansado de ouvir esse tipo de coisa. Mas quem já me conhece há mais tempo sabe que eu acredito no marketing do bem, com verdade e integridade. E eu não vou prometer que você vai fazer 1 milhão da noite para o dia, eu nem vou prometer que você vai fazer 1 milhão com a sua mentoria no tempo total do seu negócio. Isso não depende de mim. Só que existe sim um caminho para que você chegue lá. Um caminho validado pelo tempo, onde você gera resultados verdadeiros e causa uma mudança real na vida das pessoas e é muito bem pago por isso. Assim como eu e milhares dos meus clientes fazemos todos os dias. E esse é um caminho que eu tenho para mostrar aqui para você hoje. Um caminho que vai fazer você lucrar muitas vezes mais com a sua própria mentoria de alto valor, seguindo um modelo simples e prático para você levar a sua mensagem ao mundo e ser muito bem pago por transformar a vida das pessoas. Mesmo que você acredite que ainda não é bom o suficiente para isso, ou que você não tem audiência nenhuma, está começando do zero, não sabe ainda se posicionar, ou acha que a sua audiência não vai pagar o preço que você vai cobrar, não vai pagar o valor de um produto, de um serviço mais caro com você. E até mesmo se você nunca vendeu nada online na sua vida, ou pense que não sabe vender produtos de alto ticket na internet. Então calma, a gente está só começando, tá bom? Ao longo aqui dessas nossas 3 aulas que vão acontecer hoje, segunda, quarta e quinta, sempre às 20 da noite, você vai saber como estruturar sua mentoria e estar na direção certa para fazer 100 mil ou mais de lucro nas próximas semanas. Sem depender de estrutura, equipe ou investimento em anúncios. Porque eu vou mostrar como fazer isso usando o conhecimento e os recursos que você já tem. E olha, quanto mais base você tiver, mais fácil fica para você ter esse resultado. Eu só te peço uma coisa, esteja verdadeiramente presente aqui comigo e se comprometa com os 3 dias do nosso evento, porque o que eu vou te entregar aqui, você não encontra de forma gratuita em nenhum outro lugar. E eu não falo isso da boca para fora, não. A Jornada Vida de Mentor é um treinamento completo,
com conteúdo que eu já vendi por R$ 5.000 e que eu disponibilizo aqui durante essa semana de forma gratuita para você. Algumas vezes ao ano eu faço isso e você chegou na hora certa. Você vai poder assistir durante essa semana, porque eu faço isso aqui para ajudar as pessoas que realmente querem prosperar no digital. No final da terceira aula, eu vou te fazer uma oferta? Vou sim, porque é isso que me permite fazer esses eventos gratuitos e levar meu conhecimento para mais pessoas. Só que é um negócio para mim. E o que eu vou te vender no final da terceira aula é provavelmente o programa mais caro que você já viu à venda na internet. Só que mesmo que você não compre, só com o que você vai ver aqui, você tem o que precisa para colocar a sua mentoria no ar. Então não quero que você se preocupe com isso agora. Eu estou comprometido em entregar para você o meu melhor conteúdo. E o que você vai ver aqui nesses 3 dias, com certeza vai transformar a sua vida e o seu negócio, e até mesmo a vida da sua família. Porque vai muito além de te ajudar a ter um modelo de negócio digital lucrativo, onde você não perde tempo e dinheiro com estratégias mirabolantes ou criando produtinhos baratos e perdendo seu tempo. Aqui eu vou entregar para você um caminho mais leve, mais rápido e mais lucrativo, para você ser um mentor que faz 5, 10, 20 vezes mais com o seu negócio digital. E assim você vai ter a certeza de que pode transformar muitas vidas com o conhecimento que você já tem e com a experiência que você já possui. O mesmo conhecimento que te trouxe até aqui. E sabe por que esse treinamento vale R$ 5.000? Porque o objetivo dele é fazer você terminar esses 3 dias com a sua mentoria no ar, criada. E alguns de vocês, inclusive, vão vender por pelo menos R$ 5.000. É isso mesmo. Eu vou mostrar para você o passo a passo que você precisa seguir para ter os seus primeiros clientes pagando pelo menos R$ 5.000 pelo seu conhecimento. E isso se você não estiver se sentindo muito confiante. Com o que você vai ver aqui, você pode desenhar uma mentoria de R$ 10.000 e vender para 10 pessoas já na próxima semana, como já aconteceu. Sim, é possível levantar R$ 100.000 já nas próximas semanas com o que você vai aprender aqui sendo mentor no digital. E eu acredito que sim, vai ter gente conseguindo alcançar esses resultados, algumas mais, outras menos, só que você precisa colocar em prática o que eu vou ensinar aqui. Fazendo isso, você vai estar no caminho certo para viver nos seus próprios termos e ter uma vida que você se orgulhe de viver. E antes de continuar, eu quero convidar você para compartilhar esse evento com aquela pessoa que você conhece e que também poderia ser muito bem paga pelo seu conhecimento, mas que não sabe por onde começar. São 3 as pessoas que eu mais posso ajudar com esse evento. 1, quem está saindo do zero no digital e começando aqui comigo. 2, quem já tem um negócio online, já vende cursos ou já vende outros produtos na internet, mas ainda não tem mentoria. E 3, quem já é mentor e quer escalar. Você pode compartilhar esse episódio agora mesmo no seu WhatsApp e ser o responsável por mudar a vida de alguém. Também quero te dar uma sugestão para aproveitar ainda mais essa experiência. Eu preparei o melhor conteúdo que eu já fiz até hoje. E para você conseguir aproveitar ao máximo tudo que eu tenho para ensinar aqui, eu quero te pedir 2 coisas. 1, você precisa ter papel e caneta em mãos para fazer os exercícios práticos que a gente vai fazer aqui ao longo dessa semana. E também para anotar as melhores ideias, as melhores sacadas que você vai ter nesse episódio. E 2, eu quero que você assista pela sua TV, se você tiver disponibilidade. Se você não conseguir, eu recomendo que você assista com fone de ouvido, em tela cheia pelo seu computador, ou na pior das hipóteses, no celular. Mas é melhor TV, depois computador, depois celular. Por que eu digo isso? Cara, no celular tem muita distração, você fica com vontade de passar para o lado, a TV fica ali e você fica mais atento. Tá bom? Então, se puder, vai para a TV. Se não puder, vai para o computador. Último recurso, pode assistir no seu celular ou tablet e vai dar certo também, mas eu preciso que você evite as distrações e foque totalmente aqui em aproveitar essa experiência ao máximo. Esse primeiro episódio é fundamental para que você entenda a grande oportunidade que existe para quem quer viver a sua vida de mentor. Então fica comigo aqui até o final, que eu garanto que isso vai transformar definitivamente o seu jogo, e inclusive a forma com que você se enxerga hoje. Quem vai ficar comigo até o final hoje, escreve aqui no chat, vou até o fim, coloca aí para eu saber. E eu sei que falando assim, com tanta firmeza, com tanta segurança, pode até parecer balela o que eu falo, né? Mas tudo o que eu falo aqui e vivo também está disponível para você. Por isso eu vou mostrar casos reais aqui de pessoas que, assim como você, acreditavam que não eram boas o suficiente para serem mentores, mas que decidiram aplicar o que eu mostro aqui nesses 3 dias de evento e só com esses conteúdos gratuitos elas já tiveram resultados incríveis. Dá uma olhada aí. E comecei a acompanhar você nos conteúdos grátis através do Rodrigo. Muita gente me procurava já para fazer mentoria, para entender, porque a gente tem uma empresa referência no Brasil, sabe? E eu nunca tinha pensado nisso. A segunda aula sua, eu abri a mentoria, fiz 2 stories no Instagram e vendi 30 mil. Um conteúdo gratuito, se a pessoa souber implementar, pegar aquilo e tiver vontade num primeiro momento de colocar em prática, ele vai até um certo ponto, não tem problema. Mas se ele tiver vontade de fazer, esse certo ponto que ele chega é muito melhor que o 0 que a gente tá. Cara, foi algo revelador. E o que
me gerou assim de resultado instantâneo foi que eu consegui, logo após a jornada, eu lancei o produto, divulguei para 2 possíveis clientes com um ticket de R$7.000 a mentoria e eu fechei 2 vendas em menos de um mês. Eu apliquei 2 sacadas, na verdade, da jornada. A primeira foi o post Eu Estendo Minha Mão. E esse post eu tive 4 pessoas que me procuraram interessadas. E dessas 4 pessoas eu fechei 3 clientes de R$2.000 cada um. Se quem participa aí desse evento gratuito já tem tanto resultado, imagina estando dentro realmente do Vida de Mentor, né? Deve ser algo incrível. Massa demais, né? Essa galera aí já esteve no seu lugar, assistindo a jornada Vida de Mentor pela primeira vez, e eles tiveram esses resultados incríveis, porque eles colocaram em prática o que aprenderam nessas 3 aulas. Eu acredito fortemente que a vitória de uma pessoa autoriza a vitória da outra. E se eu venci, e se elas também venceram, você também pode vencer. E assim como eles, você também pode ter uma vida de mentor. E é isso que eu vou mostrar aqui nessa jornada. Eu sou muito grato por ter ajudado milhares de pessoas de todo mundo ao longo dessa minha jornada. E eu confesso que quando eu estava lá no início, o que me atraiu para o digital foi a possibilidade de fazer muito dinheiro. Eu queria ser pago, eu queria transformar a minha vida. Mas isso só foi acontecer de verdade quando eu entendi que a minha missão era transformar a vida dos outros com o meu conhecimento e que o dinheiro é uma consequência da prosperidade que eu trago para o mundo. Porque quando você prospera, todas as outras pessoas ao seu redor também prosperam. Seus clientes, sua família, seus colaboradores, sua comunidade. A abundância está disponível para todos que decidem romper com uma vida de escassez. E eu falo isso porque eu vivo uma vida de mentor há mais de 12 anos. Eu conquistei uma vida livre, já ajudei milhares de pessoas nessa jornada. E eu tô aqui para mostrar para você que sim, é possível. Porque a sua experiência de vida é única. Tudo que você viveu, tanto de forma pessoal quanto de forma profissional, tudo isso te trouxe até aqui e te transformou em quem você é hoje. E certamente tem alguém precisando dessa perspectiva única que só você pode oferecer para o mundo. O fato é que você já sabe o que tem que fazer. Tem aquela frase famosa que diz, né? Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperando resultados diferentes. Acho que é de Einstein essa frase, né? Você sabe que precisa dar o próximo passo no seu negócio, fazer o que tem que ser feito. Sabe que é a sua mentoria que vai fazer a diferença lá na frente para a conta fechar. Senão você nem estaria aqui, né? Mas tudo isso só vai ser possível se você aplicar o que eu vou ensinar aqui. Eu imagino que a essa altura você já deva ter ouvido todo tipo de coisa, promessa absurda, um monte de golpe na internet, robô de Pix, jogo do tigrinho, aplicativo de não sei o que, de ganhar dinheiro vendo vídeo e sei lá o que mais. Ó, vou deixar um alerta aqui pra você. Cuidado com essas armadilhas e coisas malucas na internet, tá bom? Mas sendo bem realista, o que tem de gente por aí dizendo que você precisa fazer A ou B, pular de um pé só, fazer dancinha pra chamar atenção, pra ter algum resultado no digital, ou que pra ter sucesso aqui na internet, você precisa começar vendendo cursinho baratinho, 297, 497, 997, esse negócio de um monte de 7 aí que a galera fala, cara, chega a me dar coceira. Tem gente que tenta ficar rico vendendo e-bookzinho barato de R$30. Se você não for um Big Brother, que tem uma audiência de milhares de seguidores, essa conta nunca vai fechar. Não é isso que vai colocar dinheiro de verdade no seu bolso. Talvez você até tenha ouvido dizer que o melhor jeito de começar é ser afiliado, vendendo produto de outras pessoas. Lá atrás, inclusive, foi como eu comecei. Mas olha, essa não é a melhor forma. Eu, de fato, vendi milhões sendo afiliado, mas hoje eu entendo que esse não é o melhor caminho. Eu já vou ser bem claro e direto aqui com você logo de cara. Isso que eu vou ensinar aqui para você é a forma mais fácil de você ter resultado no digital. E outras formas podem até funcionar, só que leva muito mais tempo para você conseguir resultado. Você já viu o trabalhão que é para fazer um curso online? Você precisa fazer um baita esforço para gravar um curso, tem que planejar o conteúdo, criar o roteiro, comprar equipamentos caros, dedicar horas e mais horas em gravações intermináveis e edições de vídeo sem fim. Tudo isso sem nem saber se aquilo ali realmente vai vender ou se você jogou fora o seu tempo e o seu dinheiro. Porque depois você tem que fazer uma página de vendas, criativos e anúncios e usar tráfego. Cara, é muita coisa, é muito trabalho para pouco resultado. Você se esforça tanto e no final do mês ainda precisa ficar buscando novas estratégias para tentar salvar o faturamento. Sem contar o tráfego, que está cada vez mais caro. Você investe alto em anúncios esperando um retorno significativo, mas muitas vezes não é isso que acontece. E nessa busca, você acaba entrando numa guerra de preços. Tenta baixar o valor do seu produto para se destacar no mercado de alguma forma, oferece algum desconto, mas no fim das contas, você está apenas se desgastando nesse processo e desvalorizando o seu conhecimento. Esse é o caminho que 90% dos gurus do marketing ensinam por aí. E tem gente que dá certo nesse formato, mas é muito fora da curva. A verdade sobre vender cursos, não me entenda mal. Eu não estou aqui para dizer que vender curso é errado ou que não funciona. Não é nada disso.
Mas você percebe que esse é um caminho muito mais difícil e frustrante? A realidade é que o mercado está cada vez mais competitivo, está cada vez mais difícil, está cada vez mais desafiador. E a grande maioria das pessoas compram cursos e nunca finalizam os cursos. Responde aqui no chat para mim se você já passou por isso. Você já comprou algum curso de alguém e nunca terminou? Ou pior ainda, será que você já comprou um curso e nem sequer abriu? Não vou nem perguntar quem comprou um curso e não colocou em prática, porque aí acho que todo mundo vai ter que comentar no chat, né? Mas comenta aí no chat se você já vendeu um curso e alguém não abriu, ou se já comprou um curso e nem abriu, ou não colocou em prática, ou não assistiu todo. Isso acontece comigo também. Aqui na Jornada Vida de Mentor, eu vou entregar um conteúdo muito poderoso e de graça. Só que não é todo mundo que vai para a próxima aula. A maioria fica pelo caminho e se perde. Não são todos que estão prontos para seguir em frente e tá tudo bem. É o que eu sempre digo. Correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Tem gente que quer ficar parado. E a grande verdade é que a maioria das pessoas que compram um curso até começam, mas não acabam. Começam e não vão para frente, começam e desistem. E sabe por quê? Porque falta comprometimento. Falta acompanhamento, falta aquele direcionamento que mostra o caminho de menor resistência. Quando surge alguma dificuldade, é aí que a mentoria brilha. Por que os grandes players escolhem mentoria de high ticket? Já se perguntou por que os maiores nomes do mercado digital têm suas próprias mentorias de ticket alto? Essas são mentorias que chegam a custar 70 mil, 100 mil, 200 mil reais ou mais e as pessoas pagam sorrindo. Isso acontece porque elas reconhecem o valor real da transformação e do impacto profundo que só uma mentoria pode oferecer. Nenhum curso pode entregar isso. Eu mesmo tenho uma mentoria que custa 120 mil reais, o Mastermind. E tem gente lá que é meu cliente há 10 anos. E aí que realmente está o dinheiro no digital, não na competiçãozinha das margens baixas, e sim em cuidar do cliente e pensar no longo prazo, continuar oferecendo valor, pensar em LTV, Lifetime Value. E para você entender isso melhor, a gente tem que falar um pouco sobre esteira de produtos. Normalmente, a gente tem um produto de entrada, que é um curso ou até um e-book, e um produto de alto valor, que normalmente é uma mentoria, algo de ticket maior. No funil tradicional, você atrai as pessoas para comprarem o seu curso, o seu e-book, esse seu produto de entrada. E depois você vai oferecendo produtos de ticket maior, até chegar por fim no seu high ticket, na sua mentoria, que é mais cara. Só que eu faço algo invertido. Eu uso um funil invertido. Nesse funil invertido, eu ofereço primeiro o meu produto mais caro, que é a mentoria. E para quem não tem condições de entrar nesse momento, aí sim eu ofereço um passo menor, como um curso, ou como uma mentoria mais barata, ou como uma comunidade de valor mais acessível. A melhor maneira que eu tenho para explicar isso é usando a história das pedras grandes primeiro. Imagina que você tem um grande balde e ao lado dele você tem várias pedras, algumas são grandes, outras são médias, muitas são pequenas, e você ainda tem uma quantidade de areia. E você precisa colocar tudo isso dentro desse balde. Se você começar colocando a areia primeiro e as pedrinhas pequenas, o balde vai encher rapidinho. E quando você tentar colocar as pedras grandes, você não vai ter espaço para encaixar ali. Mas se a gente fizer diferente? Se a gente primeiro colocar as pedras grandes, enche o pote com as pedras grandes. Nos espaços que sobram, você vai colocando as pedras menores, as pedras medianas, depois as pedras pequenas. E nos espaços entre elas, você ainda consegue virar ali a areia. Você consegue despejar aquelas pedrinhas pequenas, aquela areia que vai ficando ali e se acomodando no fundo e aproveitando o melhor espaço. Por último, você pode até botar água ali que vai caber. Essa é uma metáfora que eu aprendi com o Stephen Covey. Deve ter um vídeo no YouTube aí que mostra para você uma ilustração disso. Você percebe a diferença? Quando a gente começa pelas pedras grandes, é possível colocar tudo dentro do balde. Mas se você começa pelas pedras pequenas, vai acabar não conseguindo fazer o que tem que fazer. E como que isso se aplica no seu negócio de mentoria? As pedras grandes representam as nossas mentorias de alto valor. Elas são as mais importantes. São elas que trazem mais transformação para os clientes e, obviamente, mais lucro, para o seu negócio. Quando a gente foca em vender mentorias primeiro, a gente consegue garantir que o nosso balde seja bem preenchido. Depois que as pedras grandes estão no lugar, aí a gente pode passar para as pedras médias, para as pedras pequenas, que são os nossos produtos de preço mais baixo. Esses produtos complementam nossas ofertas e ajudam a preencher as lacunas ali, até do cliente que não pode pegar o ticket maior de primeira. E assim a gente consegue alcançar as pessoas que ainda não estão prontas para investir um valor maior na mentoria. E por último, a areia representa o conteúdo gratuito, os materiais educativos, as dicas e os conselhos que a gente oferece nas redes sociais de forma aberta. E a gente faz isso para atrair e engajar o nosso público, mais ou menos como eu estou fazendo aqui com você. Eles são importantes, mas só fazem sentido no nosso negócio se eles já estiverem bem estruturados, como as pedras grandes e pequenas ali. E é por isso que você precisa focar primeiro nas pedras grandes,
Não adianta nada você construir toda a sua cama ali, todo o seu conteúdo, atraindo as pessoas e na hora você nem ter uma oferta de ticket maior. Não adianta tráfego, não adianta conteúdo, tudo isso é importante, é o combustível. Mas se você pegar um monte de gasolina e colocar em cima da mesa, não adianta, você precisa do motor. Você precisa desse motor. É por isso que você precisa focar primeiro nas pedras grandes, nas mentorias de alto valor. Elas são a base do seu negócio. Depois você pode oferecer produtos mais acessíveis e se preocupar com conteúdos gratuitos também para complementar e expandir o seu impacto. Você entende que não precisa, então, ter um produto barato para começar? Você pode usar isso depois para escalar a sua mentoria ainda mais. Esse modelo de negócio faz toda a diferença, porque você está atraindo primeiro os clientes mais qualificados, aqueles que realmente veem valor na transformação que você está oferecendo, aqueles que estão dispostos a pagar, investir pelo seu conhecimento. Baixa a barreira de entrada. E a melhor parte, para ser um mentor, você não precisa de um escritório chique, uma equipe gigante ou de um estúdio cheio de equipamentos caros. Tudo que você precisa é de um computador ou um celular com acesso à internet. E o mais importante, o desejo genuíno de compartilhar o seu conhecimento. Talvez você até pense, eu não tenho conhecimento suficiente para dar mentoria. Será? Esse é um sentimento mais comum do que você imagina, mas eu quero que você reflita por um momento. Será mesmo que você não possui um dom, uma habilidade, um conhecimento que as pessoas elogiam ou pedem ajuda e que você poderia ensinar, você poderia se dedicar mais para isso? Todos nós temos experiências únicas, vivências e aprendizados únicos. Pode ser que você tenha superado um desafio específico na sua vida ou no seu trabalho e alcançado um resultado legal na sua área de atuação. Pode ser que você tenha aprendido uma habilidade valiosa ou desenvolvido uma perspectiva única sobre algum tema, algum assunto que você domine. Mesmo que você esteja apenas um degrau acima de alguém, você já tem o que é preciso para ajudar essa pessoa a subir de nível. E se você já tiver ajudado alguém com o seu conhecimento, sejam outras pessoas ou até outras empresas, melhor ainda. E se você acha que não é bom o suficiente para isso, eu vou te provar agora que isso é coisa da sua cabeça. É uma coisa super normal, tá? Todo mundo já passou por isso. E todo mundo passa por isso, volta e meia. É o que a gente chama de síndrome do impostor. Você tem um conhecimento, mas fica se questionando se você é bom bastante. Se aquelas pessoas que estão pensando em comprar de você, elas não estariam melhor comprando de outra pessoa. Ou você fica até em dúvida se você não está enganando essas pessoas, porque talvez você não seja assim tão bom. Se você não é bom o suficiente, por que você vai oferecer alguma coisa, né? Será que você está enganando os outros? É isso que é a tal da síndrome do impostor. Só que olha, só quem é realmente bom pensa assim, porque isso mostra que você se importa com a sua entrega, que você se importa com a pessoa que está do outro lado, recebendo a sua orientação. Isso é muito poderoso. Sabe por que você não é um impostor? O verdadeiro impostor é aquele que não está nem aí. Ele nem se questiona sobre a sua capacidade, porque ele sabe que não tem nenhuma. E se você está aqui, claramente você não é essa pessoa. Só de você se questionar se é bom o suficiente, se você é bom o bastante, isso já mostra que você é uma pessoa de verdade e que você se importa. Então você tem potencial e só falta um pouco de confiança ou de orientação para você poder dar o próximo passo. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para mostrar para você o caminho e te entregar o passo a passo comprovado para você ter a sua vida de mentor. Afinal, quantas pessoas você vê por aí com muito menos conhecimento e experiência do que você, mas que estão ganhando muito dinheiro na internet, entregando algo que talvez você domine e conheça muito melhor? Ser um mentor não exige formação, muito menos um currículo bonito. O que importa é o tipo de resultado que você teve na sua vida, o conhecimento que você acumulou ao longo do tempo fazendo o que você faz, a sua experiência e como você pode encurtar o caminho do seu cliente a conseguir um resultado semelhante ao que você já conseguiu. É só isso. Agora, eu imagino que você tenha muita experiência na sua profissão ou na sua área de atuação, então escreve aqui no chat há quantos anos você faz o que você faz. Sempre que eu faço essa pergunta, eu recebo as mais diversas respostas, porque tem muita gente boa e com muita experiência deixando de fazer dinheiro e de ajudar o mundo, porque não se acham bons o suficiente. Eu imagino que alguns tenham escrito aí 2 anos, 5 anos, 10 anos. Se você não escreveu ainda, escreve aí que eu quero ver, eu queria poder ver aqui, mas eu vou ver lá depois. Há quantos anos você faz o que você faz? Tem pessoas com mais de 20 anos de experiência na sua área de atuação. Agora pensa por um momento e me responde aqui. Quanto que você investiu para chegar onde você chegou? Para chegar aí onde você está hoje? No seu trabalho, na sua profissão, na sua carreira? Essa conta chega a ser difícil de fazer, né? Se você contar as mensalidades da sua faculdade lá atrás, ou de todos os cursos que você já fez, as viagens, os seminários, os livros que você leu, o conhecimento acumulado que talvez nunca tenha voltado de forma efetiva para o seu bolso, é muito dinheiro. Agora multiplique esse valor investido pelos anos de prática que você possui. Percebe o quanto valor que você e só você
tem dentro de si mesmo? Quanto vale todo esse conhecimento, toda essa experiência? Como seria se você pudesse voltar no tempo, lá para o início da sua carreira, e pudesse contar com a ajuda de alguém que sabe tudo o que você sabe hoje? Não mais, não menos, só o que você sabe hoje. Se você pudesse lá atrás contar com a experiência de alguém disposto a encurtar toda a sua jornada até aqui, quanto valeria? Alguém entregando para você o caminho das pedras, com os atalhos para acelerar todos os seus processos, mostrando as armadilhas para você não cair de novo nos mesmos erros. Quanto valeria? O ponto que eu quero chegar é que para ser um mentor, você não precisa ser o melhor, não precisa ser o número 1, muito menos fingir que é o número 1. Você só precisa estar alguns passos à frente de quem você quer ajudar. Ser melhor do que quem está começando e precisa de ajuda. O melhor de tudo é que você mesmo sabe que essa pessoa está disposta a pagar por essa ajuda, porque você também teria pago lá atrás se tivesse condições. Percebe como isso é poderoso? Então, você já está pronto. Você não precisa se questionar se está pronto ou não. É só você entender que está pronto. Agora é hora de começar. É hora de agir. Ser mentor não é sobre saber tudo. Você não tem que ser o Google, não. Mas sim sobre compartilhar o que você já sabe e ajudar os outros a avançarem na sua jornada. E além disso, a mentoria não é apenas sobre transmitir conhecimento. Não é para você ser uma enciclopédia ambulante ou chat GPT. É sobre uma orientação, é sobre você oferecer um apoio, um suporte, um pouquinho de carinho às vezes e um pouco de cobrança também. O que as pessoas realmente precisam é de alguém que acredite nelas, que as ouçam de verdade, que se conectem e que guiem na direção certa. Então, antes de pensar que você não tem nada a oferecer, reflita um pouco sobre as suas experiências, as suas vitórias acumuladas até hoje, seus aprendizados de vida. Lembra que eu disse que a conexão humana é insubstituível? O maior poder de uma mentoria está na proximidade que você pode criar com cada mentorado seu. Não é apenas uma sequência de videoaulas gravadas que ele vai poder assistir ou não no tempo dele, mas sim acompanhar de verdade a jornada de cada pessoa, de forma personalizada, de forma próxima. É essa conexão humana, essa capacidade de entender e guiar cada pessoa individualmente ou em grupo. Isso que faz toda a diferença. Porque no final das contas, para você ser um mentor de sucesso, você só precisa de duas coisas. Uma pessoa que está disposta a ensinar, e essa pessoa pode ser você, seu sócio, seu marido, sua esposa, alguém que tem algum conhecimento que você vai alavancar usando a internet, e uma pessoa disposta a aprender, que é o seu futuro cliente. O fato é que a mentoria é o melhor modelo de negócio para quem está começando no digital, principalmente se você já tem alguma audiência ou se já vende alguma coisa. Esse é o modelo de negócio perfeito para você escalar seu resultado se você já está em campo. E se você chegou até aqui e já vende mentoria, se por acaso você já é um mentor e caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que a jornada Vida de Mentor vai mudar a forma com que você cria, vende, entrega e escala as suas mentorias. E talvez você até esteja se perguntando, quem sou eu para te falar tudo isso aqui que eu estou falando? Então deixa eu compartilhar um pouco da minha trajetória com você. Hoje eu tenho um negócio que já faturou dezenas de milhões de reais. A liberdade de viajar para qualquer lugar do mundo. Já conheci mais de 50 países e tenho o privilégio de viver nos meus próprios termos. Mas não pense que tudo isso veio fácil. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, na Tijuca, famoso Tijuquistão. Não é Barra da Tijuca não, tá? É a Tijuca mesmo. A minha paixão pelo marketing digital começou há mais de 12 anos, quando eu ainda estava na faculdade. Minha família sempre me disse que eu podia fazer qualquer profissão que eu quisesse na faculdade, desde que fosse direito, engenharia ou medicina. Eu acabei escolhendo direito e eu achei que ia mudar o mundo com o direito. Mas eu logo vi que aquele mundo é que podia acabar me mudando se eu continuasse ali. Eu sou muito grato pelo que a minha família fez, pelo que a minha família me proporcionou e pelo sacrifício que eles fizeram por mim. Mas aquela ali não era a minha vida, não era o que eu queria para mim. Essa realidade de ser advogado, de fato, não combinava comigo. Não era para mim. E é totalmente contra a liberdade que eu queria para minha vida. Ali eu até ia conseguir liberdade financeira, mas certamente eu não ia conseguir a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. E ainda bem que eu entendi isso muito cedo. Eu entendi que eu podia desenhar uma vida diferente. Só que eu gosto de terminar as coisas, né? Gosto das coisas com início, meio e fim. Então eu me formei em Direito. Eu passei lá, me formei na FRJ, passei na OAB, consegui aquela carteirinha vermelha que diz que eu sou advogado, entreguei para minha família, para minha avó, para minha mãe e falei, olha, esse ciclo aqui está encerrado. Eu fiz o que eu tinha que fazer, mas agora eu vou seguir o meu próprio caminho. Nessa altura, eu já tinha muito mais livros de marketing, de vendas e de negócios, de desenvolvimento pessoal, do que livros de direito. Então eu comecei a mergulhar de forma muito mais profunda nesses temas. Eu virava à noite e passava a madrugada toda pesquisando, buscando, estudando sobre esses assuntos. E olha, eu me dedicava muito. O problema é que eu me sentia perdido no meio de tanta informação e não tinha resultado nenhum. Até que eu conheci um primeiro mentor lá em 2012. Ele me entregou a metodologia que eu podia seguir. E desde então, eu tenho me dedicado a ajudar outros empreendedores digitais a alcançar a vida que muitos sonham, mas que poucos alcançam porque poucos pagam o preço.
Eu comecei sem audiência mesmo, do zero, vendendo para algumas pessoas que eu já conhecia pessoalmente. Eu fui entregando valor e me importando genuinamente em ajudar as pessoas. Foram anos de dedicação e estudo, e acima de tudo, de gerar transformações positivas e resultados verdadeiros na vida das pessoas. Hoje eu sou conhecido como mentor dos mentores e já transformei inúmeros negócios no digital. O modelo de negócio que eu desenvolvi ao longo dos anos me fez alcançar o patamar de faturar 7 dígitos por mês, 1 milhão ou mais por mês, todos os meses. Não é mês sim, mês não, mês talvez. Não. É mês sim, mês também, mês outra vez, por dezenas de meses consecutivos. Isso me levou a ser listado pelo jornal inglês Financial Times como uma das empresas que mais cresceu nas Américas. E olha, se você hoje se sente perdido no digital, frustrado ou sem saber o que fazer, calma. A culpa não é sua. E como eu disse aqui, a internet está cheia de fórmulas mágicas e conteúdos dispersos. É muito fácil se perder no meio de tanta informação. Você só não teve o mentor certo para te apontar o caminho mais rápido para atingir os seus objetivos. O que eu quero dizer é que você que tem um conhecimento único na sua área pode usar o digital para espalhar a sua mensagem pelo mundo. E comigo você tem um caminho claro para seguir, com uma metodologia validada pelo resultado de milhares de pessoas. Ao longo dos anos, eu tive a honra de liderar e mentorar empreendedores digitais comprometidos em fazer a diferença. Pessoas que, como eu e você, buscam mais do que apenas lucro, mas também gerar transformações reais e impactantes. E é essa paixão por transformar vidas que me levou a criar programas como Vida de Mentor e eventos como esse aqui que você está vendo. Hoje eu sou conhecido por ajudar tanto quem está saindo do zero e quer começar no digital, quanto grandes nomes que já estão no digital e querem se tornar ainda maiores. Porque no final das contas, não importa o quão alto você já chegou, sempre há espaço para mais crescimento, sempre há espaço para impactar ainda mais vidas. Eu sei que ainda tem muita gente que acredita que para ser mentor você já precisa ser grande ou ter várias coisas à venda na internet, mas tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Você não precisa já ter seus cursos, seus e-books, seus cursos online. Lembra que eu falei mais cedo? Você não precisa ter nada disso. E um dos maiores exemplos que eu tenho disso é do Fábio Vale. O Fábio é um ilustrador com mais de 20 anos de experiência. E ele que faz o Vitinho, aquele personagem que você vê lá no meu Instagram aos domingos, né? Aquele desenho, aquela ilustração. Ele queria começar no digital fazendo um curso online. Até que ele viu quão complexo é colocar um curso no ar. Desde a gravação das aulas, a edição dos vídeos, a criação do conteúdo. E como ele mesmo disse, a gente se sente paralisado por ter muita coisa para fazer. E realmente, para fazer um curso é muita coisa mesmo. Mas eu vou deixar ele mesmo dizer como que foi a virada da história dele. Cara, antes do Vida de Mentor, eu tinha só uma ideia. Eu trabalho com ilustração e animação há 22 anos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E eu tinha uma ideia de criar um curso gravado que ensinasse as pessoas, ensinasse técnicas de ilustração, mas eu sempre esbarrei na questão de gravação de conteúdo, a própria edição de vídeos e, enfim, tudo aquilo que deixa a gente um pouco paralisado por ser muita coisa para fazer. E quando o Vitor apareceu com essa proposta do Vida de Mentor, o que me chamou mais atenção foi como a promessa da mentoria ser uma coisa mais leve. A entrega dela é mais leve. Então, para mim, isso foi o que chamou a atenção. Eu queria ver como era, assim, ter uma mentoria. Então, durante o programa Vida de Mentor, eu já tinha a minha mentoria criada, vendida, e eu já estava entregando a minha mentoria. Ou seja, eu que vim do zero, já tinha meus próprios alunos ali. Então, para mim foi muito disruptivo. Se tem uma coisa que o Vida de Mentor tirou da minha cabeça, foram esses medos. O Fábio ficou 6 anos, isso mesmo, 6 anos se enrolando ali para conseguir tirar um curso do papel. Enquanto a mentoria dele, ele conseguiu vender em poucas semanas e teve um resultado incrível. É por isso que eu falo que mentoria é o modelo de negócio mais poderoso que existe. Ele conseguiu 10 alunos pagando 5 mil, fez 50 mil reais logo de cara. Se você já começou do jeito mais difícil, se você já tem um curso online no ar, não importa o tamanho, seja você grande ou seja você pequeno, a mentoria vai te levar para o próximo nível com mais resultado e com mais facilidade, mais leveza, mais fluidez. Como é o caso do Bruno Gimenez, um grande amigo meu
que também foi meu mentorado e fez o Vida de Mentor. Ele já tem um negócio maduro e recentemente ele construiu uma sede gigantesca para a empresa dele lá na Serra Gaúcha. E ainda assim, ele teve a humildade de aprender aqui comigo no Vida de Mentor e conseguiu colher ainda mais frutos. Dá uma olhada só no que ele falou. E uma das coisas que o Vitor estimula a gente é fazer logo de uma vez. E antes do terceiro encontro, a gente já tinha rodado a nossa primeira mentoria, fiz com um parceiro meu, uma mentoria chamada de Lançamento Possuído, que a gente ensina uma estratégia que a gente criou de lançar produto, e foi um sucesso, 110 membros, o valor também foi muito bom, né? Foi acima de 7 dígitos, e muito rápido, e pegando uma fatia de mercado que estava lá, que a gente tinha expertise e a gente não estava aproveitando. Também tem que ser sincero que o meu sócio falava sempre assim, ó, vamos pegar aquilo, vamos fazer aquilo, tem essa oportunidade, eu estava deixando de lado. Só que eu queria saber o formato certo. Então você imagina, eu aprendi o formato certo, encaixei, papapum, mentoria pronta. Olha, eu sempre fico muito feliz de ver a transformação que a gente consegue gerar na vida das pessoas como mentor. O Bruno já tinha mentorias há 6 anos, mas ele não estava satisfeito com os seus resultados. Sempre tem espaço para melhorar. Foi só colocar em prática o que eu ensinei, ele fez 7 dígitos a mais já no mês seguinte com mentorias. Você entende o quão poderoso e gratificante é ser um mentor? Mas, Vitor, como que eu posso ser um mentor? É simples, guiando outras pessoas em processos que você já viveu e aplicando os conhecimentos que você já adquiriu ao longo do tempo, mostrando que você pode sim ser um atalho para o resultado que ele busca. Eu acredito que mentor é uma pessoa que ajuda, que colabora, que contribui. Eu sei que você pode pensar que ser mentor vai te sugar muito, vai demandar muito de você, vai dar muito trabalho, que as pessoas vão querer te acessar o tempo todo, que você não vai mais ter vida, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, a vida de mentor pode ser leve. Sabe aquele cliente que comprou um produto de R$100, mas acha que você precisa entregar a sua vida ali para ele e acaba reclamando de tudo, mesmo tendo pago tão pouco? Esse cliente não pagaria 10 vezes mais pelo seu acompanhamento ou 100 vezes mais pelo seu acompanhamento para estar mais próximo. Entenda que o cliente que paga mais, ele é mais relax, ele é mais de boa. Esse cliente que paga menos, ele está longe de ser o seu cliente ideal. Não é o cliente que você quer encontrar na rua, faz sentido? Anota isso aqui. Mentoria é para minoria, é para aquele cara que é premium, é aquele cara que sabe que é premium. Ele está disposto a pagar mais para ter mais acesso, mais troca, mais intimidade, mais conexão. O seu cliente de mentoria, via de regra, é uma pessoa legal, é uma pessoa que é feita da mesma coisa que você. Eu saio frequentemente para surfar com os meus melhores clientes. Isso é só para citar um exemplo, tá bom? Alguns dos meus clientes se tornaram meus melhores amigos, frequentam a minha casa. O cliente de R$10 mil, R$20 mil, R$120 mil, ele encontra menos objeção e é mais tranquilo e mais fácil de lidar muitas vezes do que o cliente que paga 997. Sem falar que o cara que paga mais tende a ter mais resultado, porque ele está mais comprometido também. Ele não reclama, ele faz o que tem que ser feito. E se você tem medo de não entregar o resultado que o seu cliente de alto valor espera, eu quero aliviar a sua responsabilidade. A responsabilidade pelo resultado do seu cliente é dele e não sua. Da mesma forma, o mérito quando ele vence é dele e não seu. O próprio Leandro Ladeira, o Ladeirinha, já passou por isso. Esse medo, esse receio do cliente não ter o resultado. Pagar um valor alto, não ter o resultado e ficar decepcionado. Mesmo ele sendo um dos maiores players do mercado, há pouco tempo atrás, ele achava que ser mentor não era para ele. Que a mentoria podia ser difícil de entregar, ele tinha medo de não gerar tanto resultado para os clientes que pagaram um ticket alto para ter um acompanhamento mais próximo com ele. Olha só nas palavras dele o que aconteceu. Passando aqui para contar um pouco de como é que foi a história da criação da minha mentoria. Eu sempre trabalhei com produto digital, então a minha base, a minha história foi vender produto de informação digital, com valor agregado, com ticket até alto. Eu vendo produtos de 2.500, de 2, de 5 mil, alguns de 400, mas sempre aquele produto em que a entrega ela é feita através de vídeos, de aulas, de área de membros. Então, eu sempre tive essa experiência e tive bastante sucesso com essa experiência. Mas eu via muita gente vendendo mentorias e planos de mentoria, coisas desse sentido, e sempre achei que não era para mim, que eu era o cara da escala, que era muito difícil entregar, que a minha maior objeção em criar uma mentoria era em relação a estar com um contato ultra próximo de uma pessoa que comprou um ticket ultra alto e, sei lá, por algum motivo ela não ter resultado e eu ficar numa situação desconfortável. E aí, durante a mentoria do Damásio, eu percebi que eu sou um mentor. Então eu vou mentorar através do resultado. E não necessariamente o único responsável pelo resultado da pessoa. Sou responsável pela minha parte do resultado e a pessoa pela parte dela. E às vezes o resultado, ele vem
para quem passa por um processo e não desiste dele. Eu fui começando a entender que um negócio de mentoria é muito mais possível do que realmente eu achava que era na minha cabeça. Eu não tinha realmente vivido a experiência. Uma vez que eu vivi a experiência, eu percebi que era mais fácil vender, mais fácil entregar e mais fácil, principalmente, a minha relação com os mentorados. E eu acho que eu não teria tido tanta facilidade nesse caminho para conseguir ter a mentoria que eu tenho hoje, o faturamento que eu tenho hoje e a lucratividade que eu tenho hoje. Então, estou passando aqui para agradecer, dar mais de coração por mais essa conquista aí na minha carreira. Tanto que isso foi importante para aumentar minha margem de lucro, meu faturamento. Mais uma vez, eu não gosto de olhar para a câmera porque eu penso olhando para os lados. Mas é de coração aberto. Obrigado, Damásio. É muito louco isso, né? O resultado de cada uma das pessoas que você viu aqui e ainda vai ver. Esse resultado não é meu, mas sim deles. Hoje eu entendo isso. E quando o Ladeira entendeu isso, ele aumentou o faturamento e o lucro do seu negócio, que já era de grande sucesso e agora está ainda maior e mais incrível. O mentor não é responsável final pela transformação do cliente, mas sim um facilitador, muitas vezes um amigo, um parceiro de jornada. Por isso, tire essa cobrança de você. Agora que você chegou até aqui e já sabe de tudo isso, ou mesmo se você acabou de chegar aqui e caiu de paraquedas nessa aula e ainda está pensando, mas afinal, o que de fato é uma mentoria? Mentoria não é apenas sobre transmitir conhecimento, como em um curso gravado. É um programa de acompanhamento com pessoas que têm um objetivo em comum, em uma área específica do conhecimento. É sobre troca, é sobre feedback. É como o Bruno Gimenez fala. Curso é ping, mentoria é ping-pong, é uma via de mão dupla. É sobre guiar, é sobre apoiar, é sobre capacitar alguém a alcançar o seu potencial máximo. Diferente de um curso, na mentoria você tem a oportunidade de ouvir o seu mentorado e saber o que ele está fazendo, acompanhar de verdade. Você consegue dar orientações específicas, ajustar a rota, personalizar a sua orientação para o que ele está fazendo naquele momento. Imagina só ter alguém ao seu lado que já percorreu o caminho que você deseja seguir. Alguém que pode te mostrar os atalhos, te ajudar a evitar as armadilhas que te impulsionam e além do que você pensava ser possível. É isso que o mentor faz. E quando a gente fala de mentoria, a gente não está falando apenas de ensinar. A gente está falando aqui de transformar, de mudança, de evolução, de ter ao seu lado alguém que te entende, alguém que já esteve do seu lado e que sabe exatamente o que você está passando. Não é apenas transferência de conhecimento, mas sim transferência de experiências, de vivências, de erros e acertos. E sabe o que é mais incrível? A mentoria não beneficia apenas quem é mentorado, ela também transforma a vida do mentor. Porque ensinar é uma das melhores formas de você aprender. E ao guiar alguém, você também evolui. Você também se transforma. Você sente mais forte o seu propósito e a vontade de estar em constante evolução para levar cada vez mais pessoas cada vez mais longe. E o meu maior objetivo aqui hoje é fazer você perceber que pode ser um mentor. Fazer você se enxergar como mentor. Eu vou fazer aqui uma confissão. Por muitos anos, eu enrolei para criar o programa Vida de Mentor, que é o meu grupo onde eu ensino a criar, vender, entregar e escalar seus grupos de mentoria. A verdade é que eu resisti. Eu já tinha o meu negócio estruturado, eu já faturava milhões, estava rodando bem com vários clientes dos meus grupos de mentoria e no Mastermind. Eu achava que eu não precisava criar um programa com início, meio e fim específico para ensinar sobre mentorias, porque de certa forma eu já fazia isso de forma mais genérica nos meus programas de acompanhamento, mas não era o objetivo principal desses grupos, né? Por muito tempo as pessoas me pediam, cara, me ensina a fazer exatamente o que você faz, me ensina o seu modelo de negócio. Elas me pediam para fazer esse programa focado em mentorias e grupos mais próximos e mais íntimos e de ticket mais elevado. Sempre vão ter pessoas querendo dar o próximo passo com você. Eu tinha vários clientes que queriam esse próximo passo comigo. Eles queriam um acompanhamento mais específico. Eles queriam o meu olhar, a minha experiência e o meu direcionamento na hora de criar, vender, entregar e escalar seus grupos de mentoria. E eu estou falando isso aqui porque eu acredito que você possa estar passando por isso agora mesmo. E ainda vai passar muitas vezes. Se você está sentindo resistência para criar o seu primeiro grupo de mentoria, tá tudo bem. Saiba que a resistência sempre vai estar presente quando você estiver fazendo algo que é o seu próximo passo. O programa Vida de Mentor era o meu próximo passo, porque mesmo entre todos os meus clientes que sabiam do potencial de lucro de ter uma mentoria de alto valor, eu ainda tinha muita gente que não entendia o poder de ter um grupo de mentoria. Afinal, só falar do negócio sem ensinar aquilo que eu vivia não era o suficiente para elas entenderem que a mentoria era o caminho para dobrar o lucro do seu negócio. Só que eu achava que isso ia dar muito trabalho. Eu já tinha grupos de mentoria, eu já tinha o Mastermind, por que eu ia inventar de fazer mais um programa?
Eu cheguei até a pensar que não faria sentido vender um programa como esse para os meus clientes de alto valor, mas isso eram só desculpas que eu estava inventando para não fazer o que tinha que ser feito. Por isso, eu quero que agora você tire um momento para refletir e identificar quais são os medos que te impedem de ter a sua mentoria. Pode listar, pega o papel e caneta e vai anotando. Tem gente que vai ter receio de fracassar, ou até receio de vencer, né? Tem gente que acredita que não está pronto, ou que não é bom o suficiente para ser mentor, ou que acha que para ser mentor você vai ter que ter muito trabalho, ou que você não vai dar conta, ou que os mentorados vão sugar todo o seu tempo e sua energia, ou que vai ser difícil demais vender, que as pessoas não vão pagar mais caro para ter acesso a você. Isso são só as coisas que alguns clientes meus me passaram, mas eu quero saber de você. Pega o papel e anota os seus receios. Pega o papel e anota o que você está pensando. Tem gente que acredita que tem que dominar tudo de copy, tráfego, entender tudo de páginas de venda, pixel e ferramentas da internet. Cara, não precisa de nada disso, tá bom? Talvez você até pense que vai ter que ficar vendendo mentoria no 1 a 1, ou que você não vai conseguir gerar resultado com seus mentorados, ou que grupo não funciona. Talvez você se pergunte se você vai conseguir manter uma entrega de qualidade nas mentorias em grupo, se você vai conseguir atender todo mundo do grupo, se você vai realmente gerar valor. Pode ser até que você fique com medo de competir com grandes players do mercado. Ah, por que alguém vai comprar de mim se pode comprar do fulano? Ou vai ter que brigar com concorrentes que são maiores do que você no seu nicho? Steven Pressfield, um dos meus autores favoritos, fala que isso não é medo, mas sim resistência. Se você está sentindo algum tipo de resistência, saiba que você está no caminho certo. A resistência é como uma bússola que aponta a direção certa. A verdade é que isso são passos extras que você está colocando entre onde você está e onde você quer chegar. Para você ser mentor, você só precisa fazer uma oferta. O mentor é a pessoa que escolhe olhar para trás e estender a mão para ajudar quem quer um acompanhamento mais próximo para chegar onde ele já chegou. E eu quero fixar isso para você. O mentor é quem estende a mão. E como eu disse antes, a mentoria é para minoria. Sempre vai ter alguém disposto a investir um valor maior para ser VIP, para estar próximo e ter um acompanhamento premium com você. Ao longo dessas 3 aulas, é possível que você consiga vários mentorados e clientes VIP. E eu estou estendendo aqui a mão para que você mude de uma vez por todas o rumo da sua vida e do seu negócio. E consiga finalmente conquistar sua liberdade financeira, sua liberdade geográfica e a sua liberdade de tempo, enquanto transforma a vida de outras pessoas com o seu conhecimento. Entenda que o que você sabe tem muito valor e existem pessoas dispostas a pagar o quanto você pede e o quanto você merece pelo seu conhecimento. Você conhece a história do submarino? Tinha um submarino que enguiçou e ninguém da tripulação conseguiu resolver o submarino. E eles chamaram uma consultoria para tentar resolver, eles olharam tudo. Cara, ninguém conseguiu fazer o submarino funcionar. Aí eles foram lá e contrataram um mentor de submarinos. Aí o mentor foi lá, entrou na casa de máquinas, olhou, falou: alguém aí tem um martelo? Aí deram um martelo para ele, ele foi lá, martelou um tubo e o submarino voltou a funcionar. E ele fez tudo isso em menos de 10 minutos. E na hora de receber o pagamento, ele cobrou $10 mil por esse trabalho. A galera ali do submarino ficou achando meio esquisito, né? Poxa, como assim $10 mil? Ele ficou ali só 10 minutos. Você pode, por favor, especificar na fatura como que você chegou nesse valor? E ele falou: claro. Aí ele pegou ali a fatura e especificou: martelada no tubo, $10. Saber exatamente onde martelar, $9.990. Esse é o papel do mentor, saber exatamente onde martelar. E isso não tem preço para um grupo de pessoas que quer dar esse passo a mais. Se você já tem o seu negócio, deve ser mentor na sua área de atuação. Se você já tem um curso online, você pode pegar um curso que você já tem e transformar em uma mentoria. Transformar cada módulo em um encontro e cobrar 5, 10 ou até 20 vezes mais pelo seu acompanhamento, pelo seu direcionamento. Você pode até fazer uma mentoria que é a continuação do seu curso, como um próximo passo óbvio, depois que a pessoa concluiu, para quem já teve resultado com o seu método e poder dar o próximo passo com você. E você pode cobrar 20 vezes mais por isso, para levar essas pessoas aos seus próximos passos. Para quem quer ter mais resultados, né? Agora, se você está começando do zero, talvez você esteja se perguntando: mas o que eu posso mentorar? O que eu posso criar? E, em geral, a resposta para isso está aí na sua frente. Normalmente está relacionado a algo que as pessoas já te procuram. Elas já têm interesse em aprender com você, elas querem saber mais com você, elas querem ver mais daquela sua habilidade única, que você já deve saber do que eu estou falando. Mas eu quero fazer aqui um exercício com você, uma autoavaliação para você perceber as suas oportunidades enquanto mentor. Mesmo que você já tenha um negócio digital, ou que você já até tenha a sua mentoria, eu quero que você faça também essa autoavaliação seguida de uma decisão, beleza? Eu acredito que talvez você tenha habilidades ocultas, percepções, talentos, conhecimentos que as outras pessoas saibam sobre você. E que talvez para você
isso seja tão natural que você nem perceba como valioso. Algo que está tão dentro de você que você nem percebe como incrível. Então pensa aí agora em 2 habilidades que você acredita que faz verdadeiramente bem e anota em algum lugar. Vai ter gente que vai ter múltiplas opções. Se você está se perguntando, você é específico ou você é generalista? Você é focado em uma só transformação ou você é um multipotencial? O melhor caminho é o que você escolhe. Você pode ser tudo o que você quiser, mas tem um macete. Você vai ter que ser uma coisa de cada vez. Então, feito esse primeiro exercício, veja essa moeda. A gente vai brincar de cara ou coroa. Escolha 2 desses temas que você listou. Você pode ser bom em muitas coisas, mas escolhe os 2 mais poderosos. E um você coloca que é cara, o outro você coloca que é coroa. Agora eu vou jogar essa moeda e você vai ver em qual lado vai cair. Se você está em dúvida entre 2, é agora que você vai resolver isso. Combinado? Então bora. Atenção. Ó, já está aqui a resposta. E eu vou mostrar para você. Mas antes me diz, para qual que você está torcendo? Qual que você está torcendo para ganhar? Não importa se deu cara ou se deu coroa, o que você deve escolher é justamente aquele que você estava torcendo para ser. Isso é a sua resposta, é a resposta do seu corpo. Você já escolheu. Não importa o lado que a moeda cairia. A escolha está dentro de você. O que importa é para qual você estava torcendo mais. Cara ou coroa? Com certeza você queria mais que um dos 2 lados saísse, né? E olha, essa provavelmente é a resposta que você estava buscando. Agora, se você realmente prefere a moeda, joga você a moeda aí e se vira aí na sua sorte, tá bom? Mas eu não gosto de atribuir a sorte a algo que é tão importante. Eu prefiro olhar para dentro de mim. Mas o mais importante é que você escolha um caminho, usando a moeda ou o que for. Escolha esse caminho e comece. Não deixe que a dúvida te impeça de colocar a sua mensagem no mundo. Quanto mais você abraçar a ideia de que agora é o momento, mais chance você tem de ser um mentor de sucesso, como os vários aqui que você viu ao longo dessa primeira aula de hoje. E agora é o momento de você entender como compartilhar isso com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Qual vai ser o tema da sua mentoria? Qual vai ser a mensagem principal do seu programa? A sua mensagem deve responder em uma frase a seguinte pergunta: o que você faz? Eu ajudo A a fazer B de forma que eles C, sem que eles tenham que D. Esse é um framework, um modelo de apresentação. E eu aprendi com um dos meus mentores, o Brandon Burchard. O objetivo é você conseguir se apresentar de forma simples e descomplicada, de forma que quem tem interesse no que você está fazendo queira saber mais sobre você e sobre o que você está oferecendo, e que quem não tem interesse volte sua atenção para qualquer outro lugar. Muitas pessoas gastam muita energia para atrair todas as pessoas do mundo, mas você tem que ter igual interesse em afastar as pessoas erradas, tá bom? O importante é que esse exercício ajude você a encontrar o tema principal da sua mentoria. Eu sei que essa parte do conteúdo pode ser um pouquinho mais básica para quem já está no digital ou que já tem o seu grupo de mentoria rodando, mas eu convido você a revisitar esse passo, porque ele é importante. A forma com que você se apresenta pode determinar quem é o cliente que você vai alcançar. E a repetição é importante nesse processo porque gera consistência. Então faz aí sua apresentação, coloca no papel. Quem você ajuda a fazer o quê, de forma que eles consigam o quê, sem que eles tenham que o quê. Vou dar um exemplo aqui. Eu ajudo experts a criarem suas mentorias e serem pagos pelos seus conhecimentos, sem que eles tenham que ficar perdidos vendendo cursos baratinhos ou e-books baratinhos. E aí, qual é a sua apresentação? Escreve aí no chat para a galera conhecer sobre você e coloca aí no papel. Lá no grupo do WhatsApp você vai receber um PDF com esse exercício para você poder fazer quantas vezes você quiser. Agora, lembra que eu falei que mentor é o cara que estende a mão? No final desse episódio aqui, dessa primeira aula, eu vou convidar você a estender a sua mão. Aqui a gente está num ambiente seguro, né? Só eu e você, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo. Mas a vida real acontece no mundo lá fora. E a gente precisa quebrar essa barreira para atingir o mundo lá fora. As pessoas precisam saber da transformação que você é capaz de gerar para o mundo, para elas poderem seguir com você. E não se preocupe se você não sabe de tudo. Você só precisa do seu resultado, o resultado que você já tem. Lembra? A vida de mentor deve ser leve. Se você está escolhendo trabalhar com o que você ama, se você está criando essa transição de carreira para você, eu quero que desde o primeiro momento você já pense de forma leve. Para que seja leve, é importante que você crie um modelo que atenda a sua necessidade. Tá bom, Vitor, eu já entendi, mas será que eu tenho mesmo o que é necessário para ser um mentor? Se você tem resultado na sua área ou no seu negócio, se você já gera alguma transformação, seja com o seu curso ou mesmo de forma informal, quando você mentora alguém, quando você ajuda alguém que você já conhece, é só encontrar uma outra pessoa que queira aprender. Isso é o suficiente. O seu conhecimento, a sua vontade de ensinar e uma pessoa querendo aprender.
eu tenho centenas de mentorados e os grupos estão funcionando muito bem. Mas lá no início, quando eu comecei, meu grupo começou com 4 pessoas. E antes desses 4, eu tive o primeiro doido que me disse sim. Quando eu criei a turma 0 do Vida de Mentor, eu só sabia quais seriam os 4 pilares: criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. O primeiro encontro foi uma folha em branco. Eu fui construindo a partir das perguntas dos próprios alunos. Isso foi lá na turma 0, né? Hoje temos sim um método com início, meio e fim. Tem um livro que você recebe em casa, um workbook com todos os exercícios que você pode preencher. Tudo isso você vai receber em casa quando você entra no programa. Mas eu estou contando aqui para você como que eu comecei lá atrás e falando como que você pode fazer o mesmo para começar a sua mentoria. De forma leve, de forma informal, oferecendo uma folha em branco para que você, junto com o seu mentorado, encontre qual é o seu método. Se você conseguir algum resultado, você tem um método na sua cabeça. Você não tem que ficar estudando metodologia ou andragogia para colocar isso para fora. Você pode simplesmente encontrar esse seu mentorado e esse seu mentorado vai ensinar você a encontrar o seu método dentro da sua cabeça. Como? Através das perguntas deles. Eles vão fazer as perguntas interessantes e através dessas perguntas, vocês juntos, a muitas mãos, vão desenhar o que é a sua mentoria. Eu não estou aqui falando isso tudo porque eu acho que é fácil, mas sim porque eu trabalhei um caminho antes e eu posso te mostrar o que funciona. O que você precisa para se tornar mentor é achar a primeira pessoa que vai dizer sim para você. É o mentorado que te faz mentor. Você não fica pronto e aí faz a mentoria. Você vende a mentoria e aí você fica pronto. É o contrário. Você primeiro vende, primeiro você consegue o mentorado e esse mentorado faz você ficar pronto. Eu sei que pode ser contra-intuitivo ou diferente de tudo que você já ouviu, mas nesse processo você segue crescendo, mental e financeiramente, enquanto você vai vendendo para novos clientes e melhorando suas habilidades enquanto mentor. Você vai melhorando a sua estrutura, você vai construindo sua infraestrutura, crescendo sim a sua equipe se você quiser ir por esse caminho. E quando você menos espera, você já tem um negócio de 7 dígitos ou mais totalmente estruturado. Mas o importante é você dar um passo de cada vez, já que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Então confia no processo e vamos dar um passo de cada vez. A verdade é que tudo que existe no mundo hoje foi criado 2 vezes. Primeiro na nossa mente e depois no plano material. E a forma da gente manifestar no plano material é através da palavra. Esse exercício que eu vou propor aqui, para muitos vai parecer besteira, mas eu quero que você entenda que é muito mais profundo do que parece na superfície. Eu só peço que você siga o exercício. Eu acredito que muita coisa boa pode acontecer a partir da execução dele. Eu quero ajudar você a contar ao mundo quem você é, para quem você estende a mão. Eu acredito que se você fez as atividades que eu trouxe aqui, essa aula já trouxe a clareza de quem você ajuda ou quem você quer ajudar. A minha proposta agora é que você simplesmente pegue o celular, coloque na parte da foto aqui, coloca para o lado de selfie, vira para você, estende a mão e bate a foto assim, ó. Tira mais de uma, depois você escolhe, ó, qual que ficou mais legal. E aí o que você vai fazer com essa foto agora? Você vai postar ela. Pode postar no feed, pode postar nos stories também, mas é importante que você coloque uma legenda. Essa legenda é para quem você estende a mão. Eu, por exemplo, vou colocar assim, ó. Eu estendo a mão para quem vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Ou eu posso botar, eu estendo a mão para você que tem um conhecimento e quer criar a sua mentoria. Ou eu estendo a mão para você que tem uma mentoria e quer escalar seus resultados. O mais importante é que você escolha a sua frase. Qual é a frase que você vai colocar? Eu estendo a mão para quem quer ter casamentos sólidos. Eu estendo a mão para quem quer ter uma paternidade carinhosa. Eu estendo a mão para quem quer bater os seus recordes no kart. Eu estendo a mão para quem quer ser um arquiteto de sucesso. Eu estendo a mão para quem quer vender melhor picolé na praia. Para o que quer que seja, você fala para quem quer estender a mão. Quem você ajuda. E aí você coloca lá a sua legenda. Eu estendo a mão para você que... E explica quem você ajuda. Qual é a sua transformação. O que você vai trazer para o mundo. Se você marcar com o hashtag eu estendo a mão e me marcar, pode ser até escondido ali, eu e meu time a gente vai poder ver os melhores exercícios e quem sabe presentear você também nesse processo. Então um exercício, a foto estendendo a mão e dizendo para quem você estende a mão. Você vai ver que a partir disso, muitas pessoas vão ver que você trabalha com essa sua área de atuação e vão te procurar para perguntar sobre o seu negócio, perguntar sobre o seu trabalho, perguntar sobre a sua futura mentoria. Você não tem que se preocupar com os detalhes agora, apenas tirar essa foto estendendo a mão. Feito esse exercício, eu quero ir para o próximo exercício. Esse próximo exercício pode ser ainda mais poderoso. É nesse exercício que você vai falar para o mundo pela primeira vez da sua mentoria. Então tem 2 tipos de pessoas aqui. Quem vai fazer uma mentoria do zero e quem já tem mentoria. Tudo bem? Para quem tem mentoria, eu já vou explicar como é que você vai fazer. Primeiro eu vou falar para o cara que está do zero.
você vai fazer de novo agora uma foto ou um vídeo. Eu vou fazer no formato de vídeo, mas você pode fazer uma foto. Pode pegar qualquer foto bonita que você tenha e você vai fazer uma enquete. Essa enquete é para quem está do outro lado poder responder sim ou não. E a pergunta que você vai fazer é: você tem interesse na mentoria que eu vou criar sobre XYZ? Estou pensando em criar uma mentoria sobre XYZ. Você teria interesse numa mentoria nessa área? E aí a pessoa marca sim ou não. Então você pode postar sua foto ou você pode fazer um vídeo, como eu vou fazer aqui em tempo real com você. Eu já tenho a minha mentoria, então eu vou fazer um texto diferente, que é o que vai funcionar para você que já tem a sua mentoria, tá bom? Mas se eu tivesse do zero, eu faria: olha, eu estou pensando em abrir uma mentoria sobre como criar sua própria mentoria. Você tem interesse sim ou não? Como eu já tenho, eu vou ser mais direto, tá bom? Olha como é que eu vou fazer e é como vai funcionar para você que já tem a mentoria, né? Eu estou prestes a abrir novas inscrições para o meu programa completo, o Vida de Mentor, onde eu ensino você a criar, vender, entregar e escalar seus grupos de mentoria. Você tem interesse em transformar o seu conhecimento em resultado financeiro? Marca aqui sim ou não, porque eu quero saber. Percebeu? É só falar de forma simples e direta. Ai, Vitor, não tem essa desenvoltura com a câmera. Não tem problema, tira só uma foto e pergunta: estou pensando em abrir as inscrições para o meu programa de mentoria sobre XYZ. Você tem interesse sim ou não? Sim ou não? É isso que eu espero de você agora, esses dois exercícios. A foto estendendo a mão, dizendo quem você ajuda, e depois uma foto ou um vídeo falando: estou pensando em abrir as inscrições para a minha mentoria de assunto XYZ. Você tem interesse? Sim ou não? Olha, eu sei que são só 2 passos muito simples, mas não deixa a simplicidade desse exercício atrapalhar você. Eu já vi muita mágica ser criada a partir desse simples exercício aqui. Então só peço que você acredite em mim e faça a sua parte. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, você vai saber exatamente o que fazer com esses sims. Se teve gente que disse sim para você, você vai saber como conduzir com eles. E se as pessoas falaram não, você vai saber também o que fazer com os nãos, tá bom? O que eu peço é que você confie em mim nesse momento e simplesmente faça esses 2 exercícios. E olha, se você for mais metódico, tá tudo bem, porque eu vou deixar um template aqui para você poder usar, para você poder fazer tranquilo no seu tempo. Eu sei que quem é mais agitado já até fez, já até postou, mas se você quiser, você pode pegar o nosso template e postar sua foto, fazer o seu vídeo se você quiser. Aí você vai poder fazer essa pergunta direto ao ponto, tá bom? Mas olha, presta atenção, eu não quero que você se preocupe se as pessoas vão dizer sim ou não, se elas vão marcar sim ou não, se elas vão interagir ou não. Tudo isso a gente vai tratar na próxima aula, tá bom? E mesmo que você faça e que ninguém diga sim para você, isso não é para te abalar. Quem não responder nem sim nem não, azar o deles, né? Você que vai seguir em frente com quem disser sim. Lembra que mentoria é para minoria? E a galera que respondeu não, você também pode simplesmente ignorar solenemente. A gente vai focar agora nos sims, nessa minoria que vai dizer sim para você. Às vezes a pessoa não está interessada naquele momento, às vezes não é algo que mova ela nessa hora, mas no futuro ela pode se interessar. Então, deixa para lá quem não respondeu, deixa para lá quem marcou não. Fica de olho em quem disse sim, porque na próxima aula você vai saber exatamente o que falar com essas pessoas. O objetivo de hoje é você colocar isso em prática imediatamente, contar para o mundo quem você é, qual é a transformação que você vai trazer, colocar isso no ar e conseguir pelo menos uma pessoa dizendo sim para você. Eu não quero que você se prenda à forma, tá bom? Se você vai fazer com vídeo, se você vai fazer com texto, se você vai fazer uma montagem, se vai usar IA, usa o que você quiser. Não importa se você vai postar só no Instagram, se vai ser só no Stories ou no Feed, se vai postar também no Facebook, no WhatsApp, vai botar no mural do Play de recado ali do seu prédio, do seu condomínio, não me importa. O que importa é que você coloque a sua voz para fora. Tá na hora de você comunicar para o mundo quem você é. E olha, não subestime o poder desse simples exercício, tá bom? São 2 exercícios que podem mudar a sua vida. E não deixa para depois, não. É melhor imperfeito agora do que buscar um perfeito nunca, porque não vai chegar. Então, faz agora o exercício. Faz o exercício. Pega o celular, faz essa pergunta, faz o estenda a mão, pergunta se a pessoa tem interesse, faz a sua parte, que o mundo vai responder você, tá bom? Olha, eu estou muito feliz com esse processo, porque por mais piegas que pareça, ou até bobo que pareça, eu já vi muita mágica surgir a partir disso, tá bom? E esse é o passo mais importante que você pode dar hoje pela sua vida de mentor. Eu já vi mágica acontecer a partir desses simples exercícios. Pessoas que seguiam uma outra há muito tempo, só que um não fazia ideia que o outro podia ajudar ela, contratando a pessoa imediatamente. Diversas pessoas fechando negócios por causa dessa simples postagem. E se você não tiver respostas sim, use os nãos que você recebeu para entender o que está faltando para você conseguir os sims. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Seja curioso, converse com as pessoas, troque com as pessoas, faça pesquisa com a audiência,
faça uma interação com elas, entenda o que eles buscam. Para tudo isso tem caminho, tem método, tem passo a passo aqui que eu vou te ensinar, tá bom? Faça isso, um passo de cada vez, e o sim vai se tornar uma questão de tempo para você. Isso é muito mais do que uma simples postagem de uma foto ou de um vídeo. Esse é o começo da sua nova vida de mentor. E depois que você fizer isso, pode olhar lá no meu Instagram, que esse vídeo que eu fiz já vai estar postado lá, tá bom? E eu quero ver o seu também. Eu quero ver você comentando qual foi sua melhor sacada dessa aula de hoje. E também lembra de marcar 3 outras pessoas que deviam estar aqui assistindo, porque meu time vai selecionar 3 pessoas que comentaram sacadas dessa aula para presentear com acesso VIP. Se você quiser ter acesso a essas aulas para sempre, não só nessa semana, se você quiser ter uma interação a mais comigo e participar do grupo VIP, 3 pessoas vão ser premiadas com esse acesso VIP. Então entra lá agora nos meus stories, entra lá agora no meu feed do Instagram e participa você também. A minha proposta ao longo desse evento é ajudar você a ter mais resultado com a sua própria mentoria de alto valor, seguindo um modelo simples e prático para você levar sua mensagem ao mundo e ser muito bem pago por transformar as vidas. Você vai ver que já tem tudo o que você precisa para criar e vender sua mentoria de alto valor no digital. Só o que você precisa agora é seguir um método comprovado e direto ao ponto para poder levar sua mensagem para o mundo e conseguir ser pago. Vai ter gente aqui fazendo 100 mil ou mais só com o que vai ver nessas 3 aulas nessas semanas, porque seu mentor é a forma mais leve e segura de alcançar a vida que você merece. Hoje a gente deu o primeiro passo dessa jornada juntos. Você aprendeu sobre a importância das mentorias de alto valor e como elas podem transformar o seu negócio digital de maneira leve. Além de entender como evitar erros comuns que muitos infoprodutores cometem, como ficar focando em produtinhos baratos. Você aprendeu também como uma mentoria bem estruturada é o caminho mais rápido e eficiente para escalar os resultados do seu negócio. Eu mostrei os tipos de clientes e você viu como que os clientes de mentoria são mais tranquilos de lidar, eles são mais comprometidos e valorizam o seu tempo e conhecimento. Sem falar que a proximidade com seus mentorados é o que acelera os resultados deles e realmente gera transformações extraordinárias. E que muito além de ter resultado financeiro no seu negócio, tocando um negócio de mentoria, você vai poder transformar muitas vidas. Você vai sim ter lucro e resultado financeiro, mas o impacto que você vai gerar no mundo é muito maior. Você viu que ser mentor não precisa ser sinônimo de dor de cabeça e nem de trabalho excessivo. Afinal, a vida de mentor pode sim ser leve e nos seus próprios termos. E ao longo dessa semana, você vai ver como conquistar uma vida com liberdade financeira, geográfica e de tempo. Porque você vai aprender a criar e vender a sua mentoria de forma prática e direta ao ponto. Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então confie no processo e se entregue para cada passo desse evento. Nas nossas próximas aulas, eu vou mostrar para você exatamente como estruturar a sua mentoria e como conquistar os seus primeiros clientes para viver essa vida que você tanto sonha. Então, se você está pronto para viver essa transformação, para viver nos seus próprios termos, eu convido você a continuar comigo nessa jornada, porque o melhor ainda está por vir. Na aula 2, eu vou mostrar o passo a passo para você estruturar uma mentoria nos seus próprios termos e encontrar pessoas dispostas a investir alto no seu conhecimento. Na terceira aula, e última aula, eu vou revelar a melhor forma de você vender uma mentoria de alto valor e escalar o seu lucro sem precisar de investimento em tráfego. Você não pode perder. E agora chegamos ao final da nossa primeira aula. E só por você estar aqui, por ter dedicado esse tempo para aprender e crescer, você já deu um passo gigantesco. Parabéns por essa vitória. E lembre-se, ninguém é pequeno ou grande demais para ser mentor. Cada passo que você dá, por menor que pareça, te aproxima do seu sonho de viver uma vida de mentor. E eu tô aqui para guiar você em cada etapa dessa jornada. Já marca aí na sua agenda e ativa o lembrete que a gente se vê na nossa próxima aula com um passo a passo para você estruturar a sua própria mentoria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é só o começo da sua jornada. E lembre-se, a vida é curta demais para você não ser tudo que você veio ser nessa terra. Fique com Deus. Pela primeira vez na história da nossa empresa, a gente atingiu 6 dígitos no mês, tá? E de forma recorrente. E como mentor, né, o que é bem diferente. Que eu vendi 3 mentorias, né, uma mentoria completa, online e presencial. Vendi uma mentoria online na primeira vez que eu ofereci e fechei outra no dia seguinte. Então eu tô com 3 mentoradas. Uma pergunta que eu fiz pro Vitor me permitiu cobrar mais caro. Eu perguntei para ele e a resposta dele foi tão simples que me deu tanta segurança para conseguir aumentar o ticket da minha mentoria. E graças a isso, só nos primeiros 2 meses ali foram faturados R$152 mil em programas de mentorias. Resultado durante o programa, né? Então, que é apenas o início da jornada, né? De $11 mil. Então, sou muito grato aí ao Victor Damasio, a toda a equipe, e
toda a turma que contribuiu aí para que isso acontecesse, tá? Muito obrigado. Meu preço antes era de 5 mil reais o meu ticket. Consegui fechar uma mentoria por 9 mil. Depois fechei uma por 25 mil. E hoje eu consegui fechar uma mentoria de 120 mil reais ano. Isso aqui de verdade faz diferença na nossa vida. Quando eu entrei no Vida de Mentor, na mentoria, aí que eu abri o meu primeiro produto de 12 mil reais. E foi quando eu fechei uma turma de mais ou menos 10 pessoas. Que aí já me deu um faturamento bem expressivo. E aí, de lá para cá, essa turma só foi aumentando. Então, hoje eu tenho 40 mentorados na minha mentoria. 11 mentorias em menos de 2 meses. E o conteúdo que ele passou que mais me ensinou, que mais me ajudou, foi que para você começar, você só precisa de pessoas que estão dispostas a aprender e você disposto a ensinar. A gente já passou de milhão em faturamento com programa de mentoria, com high ticket, olhando para um negócio do cliente como um negócio, desenhando para ele com forma de evoluir. E o Vida de Mentor me tirou do ponto zero até onde eu tô. Então eu comecei agora há poucos meses, né? E já tenho a terceira turma de mentorado e já fiz mais de 100 mil reais no digital. Então, se você busca isso para você e quer ter uma nova vertente de conhecimento e de aplicabilidade sobre isso, a Vida de Mentor é a sua melhor solução. Meu faturamento anual com mentoria nos 2 primeiros anos era cerca de 60 a 100 mil por ano. 24 meses aí que passou desde que eu fiz a Vida de Mentor, eu tenho um faturamento já de quase 1,5 milhão. Né? Então, é muito superior ao que eu tinha antes. Hoje, uma mentoria em grupo comigo é 12 mil reais. Em grupo, antes era 5 mil individual. A mentoria individual comigo hoje é 50 mil. Antes de eu fazer um Vida de Mentor, eu não sabia nem o que era a mentoria. 6 semanas depois de ter conhecido o Vitor e entrado para o Vida de Mentor, antes mesmo de terminar o programa, eu já tinha faturado mais de 50 mil reais. E já estava com um grupo de 11 mentorados, começando a primeira sessão de mentoria. Em 6 meses dentro do programa, eu fiz 130 mil reais com mentorias. Eu tenho resultados hoje que eu demorava um ano inteiro para fazer e eu consegui em 6 meses. Eu simplesmente consegui fazer 70 mil reais em 3 meses. E os insights do Vitor realmente são uma sacada paga. Então, se você sente que isso é para você, entra para o programa porque você não vai se arrepender. Porque a partir do Vida de Mentor, eu comecei a vender as minhas primeiras mentorias de ticket mais alto e pessoas que eu admirava entrando dentro dos meus grupos de mentoria, e isso aconteceu devido ao incentivo do Vitor. Então, de lá para cá, eu consegui sair de um faturamento que na época ainda era inferior a 7 dígitos para hoje chegar a mais de 4 milhões de faturamento dentro dos programas de acompanhamento junto com o Vitor. E o Vida de Mentor tem me ajudado a transformar não só o programa de mentoria que eu já tinha em um programa de mais high ticket ainda. Tem sido um processo de aceleração do meu negócio que já gerou resultado, já se pagou facilmente, né? A gente fala muito que uma sacada tá pago. Já na primeira semana, em uma sacada já se pagou uma mudança fácil que eu fiz, já vendeu 1, 2, 3 mentorias em cada um dos novos programas que eu estou colocando. Na semana do lançamento do Vida de Mentor, eu peguei um insight, né? Eu entrei na energia do Vida de Mentor, peguei um insight lá e vendi 2 mentorias de 6, né? Quando eu entrei no Vida de Mentor, primeira medida que eu tomei, eu subi o valor das minhas mentorias. Então, foi muito legal porque eu me permiti. A mentoria de 6 mil, agora custa 10. Então, agora eu tenho a confirmação. Eu posso cobrar o valor que eu acho justo, que me atende. Eu posso ter as melhores clientes ao meu lado. E o meu negócio pode crescer muito dessa forma que faz sentido para mim. O que mais me marcou na Vida de Mentor é entender que o processo de venda pode ser simples. E uma oferta que pode ser algo bem simples, como o que nós fizemos, que foram chamadas para o direct. Mandei alguns e-mails e no primeiro mês a gente já pagou todo o conteúdo do Vida de Mentor. Para mim é a pessoa que pegou na minha mão, que me fez chegar nos 7 dígitos, que eu já cheguei a nível do meu negócio. Então, assim, para mim o VDM foi um divisor de águas, foi entender como é ser mentor, como é fazer uma entrega nos meus termos, da forma que eu acredito. Logo depois de eu entrar na Vida de Mentor, eu mudei já o meu estilo de mentoria. Eu fiz a primeira divulgação no Story, sem tráfego, sem nada.
e eu consegui fazer a minha primeira venda do novo estilo de mentoria em alguns minutos. Eu comecei o Vida de Mentor tem, sei lá, um mês, 2, e o meu projeto duplicou o valor. E eu vendi 6 projetos organicamente, e tenho pelo menos uns 5, 6, com pessoas pensando a respeito de contratá-lo, só por causa da mudança da forma de abordagem. Eu já era mentor, né? Então o que eu precisava era só mudar alguma coisa, e eu mudei, eu montei um programa, eu subi muito o preço, e nessa semana eu fiz minha primeira venda de uma mentoria a R$25 mil no começo de um programa. Estando perto dele, com a mente aberta e disposto a executar, não tem como não ter resultado. Faturar múltiplos 7 dígitos é consequência de quem a gente precisa se tornar. E nesse caminho a gente precisa de um mentor para nos guiar. Onde mora o nosso maior medo, também mora o nosso maior talento. E o Vitor é essa pessoa que te ajuda a enxergar esse talento. Comigo foi assim, eu tenho certeza que com várias outras pessoas tem sido assim também. E dígitos é uma consequência.